Nós já estamos há algumas semanas falando um tema um tanto longo, porque estamos fazendo uma abordagem praticamente de toda a vida e experiência do apóstolo Paulo. Estamos dentro de um tema geral intitulado O Segredo de Paulo. É como que nós, ao lermos a história do apóstolo Paulo, nós então pudéssemos encontrar ali como que as chaves, ou quais os segredos que fizeram da vida do apóstolo Paulo uma vida vitoriosa, uma vida que de fato alcançou e cumpriu com toda a vontade de Deus, né? Quando nós lemos, por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, nós vemos o apóstolo Paulo dando testemunho, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele pôde nos dias finais da sua vida dizer: olha, aquilo que para mim estava proposto foi por fim alcançado, foi por fim realizado com sucesso. E ele diz então que agora ele podia descansar em paz, porque ele tinha certeza de ser um vencedor, quando ele afirma que a coroa da justiça lhe estava reservada, lhe estava guardada, estava já garantida, porque ele de fato alcançou aquilo que ele precisava alcançar. E daí nós começamos a apresentar aos irmãos esses segredos, que nós julgamos que se todos nós, semelhantemente a Paulo, procedermos conforme ele procedeu, nós também alcançaremos uma vida cristã vitoriosa. Lógico, quando fala de vida cristã vitoriosa, logo no início de uma mensagem, pode nos parecer apenas um jargão, uma frase que nós já falamos tantas e tantas vezes, que já não toca mais o nosso coração, mas uma coisa é muito certa: cada um de nós, em algum momento, precisaremos decidir se nós queremos ou não ser um cristão vencedor nesta era. Ou seja, cabe a cada um de nós parar um pouco e pensar: vamos ou não vamos levar a sério a vida cristã? Não é? Vamos ou não vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar no nosso coração? Ou seja, é uma questão de extrema relevância, de extrema importância, e mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com essa situação, com essa decisão que nós teremos de tomar. Infelizmente, o que nós temos visto acontecer é que algumas pessoas chegam a essa conclusão de que eles devam perseguir aquilo que há de mais importante na sua existência, né, que é o reino de Deus, que é o evangelho. Mas na maioria das vezes o que nós vemos são pessoas que já não têm mais tempo, não é, para realizar isso em vida. Porque quando a pessoa está assombrada pela morte, quando a sua vida está em ameaça, quando os seus dias estão, pelo menos conforme os médicos, contados, aí a pessoa se desperta: puxa, então como eu já estou indo embora, então eu preciso pensar do outro lado, né? Pensar nas coisas espirituais. Aí a pessoa se desperta, né, quando está com medo de cruzar os portões da morte. Mas será que nós precisaremos chegar a uma situação desta? Creio que não, né, amados? Então a nossa insistência é para que você ganhe a consciência da necessidade que cada um de nós tem de então desenvolver a nossa salvação com bastante responsabilidade, enquanto nós temos chance, enquanto nós temos tempo. E até então, o que nós abordamos aqui como segredo de Paulo foram 3 pontos muito importantes. O primeiro é que Paulo era alguém que amava a verdade de Deus a todo custo. Ou seja, Paulo não era nenhuma pessoa que não era uma pessoa desinteressada na busca pela verdade. Observa que muitos de nós
Muitos cristãos não têm um interesse real pela verdade. Estão, às vezes, conformados com a sua vida religiosa, com a sua vida dogmática, com os seus ritos, com seus cultos, e não têm a preocupação de ter o melhor entendimento e discernimento da verdade.